boa noite, boa noite a todos. Esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. Então, boa noite, um abraço a todos vocês entrando, o Tiago, Jean, o Julie, Helena. Muito bom ter vocês aqui hoje, um dia muito especial, muito especial. Você vê que eu estou vestido aqui de forma diferente hoje aqui com essa jaqueta, vocês não estão vendo, mas aqui embaixo essa aqui é uma blusa da Atlantis também, né? Por que assim, essa coisa toda hoje? Porque hoje a gente continua aqui com o Diário de Bordo e hoje é um dia muito especial falando a respeito da carreira de piloto, né? Então hoje eu vou destrinchar aqui toda a carreira de piloto, como é que é ser piloto, a sensação de ser piloto. Mas antes eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje a gente vai contar muitas histórias interessantes aqui, né, da aviação, histórias ali do passado, coisas engraçadas, coisas tristes, algumas também, né, mas muitas histórias, para vocês terem aquela sensação de como é que é ser piloto, né, como é que é ser piloto, especialmente aqui, no meu caso, vou falar bastante de piloto militar, piloto de caça, piloto de testes de aviões, como é que é isso, como é que chega lá e tudo mais. Mas antes então, bem-vindos, né, todos vocês, muito bem-vindos. É muito bom, né, estar aqui com vocês. O Instagram já fez o corte dele ali. A gente começa sempre com 200, aí ele corta lá para baixo, né? Por alguma razão ele não gosta muito da gente aqui para falar. Mas vamos lá, gente. Aproveita, né? Aproveitando isso que eu acabei de falar, né? Ele volta ali pro standard dele, que ele deixa a gente num certo limite só. Mas aproveita e passa para frente, né? Compartilhe, liga aí para os seus amigos, fala assim, ó, pô, aquele cara que é astronauta profissional, primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra, que é brasileiro, né? Tá lá falando em português. Você só vai encontrar um astronauta no planeta falando em português, né? Falando a respeito de voo, falando de piloto, vai falar, né, tudo sobre essa área de pilotagem. Então, bem-vindos todos vocês, escreve aí de onde vocês estão falando, que é muito bacana ver aí, né, pessoal, né, de vários lugares do Brasil, muitas vezes fora do Brasil também, né? E vamos lá, gente, olha, vamos primeiro seguir, né? Não deixa de seguir esse canal, né? Coloca aí para seguir o canal, para acompanhar as coisas. Tem muitas coisas essa semana, esses dias todos aqui, eu estou falando a respeito de carreiras, então, que eu estou chamando aqui no Diário de Bordo, nesse retorno do Diário de Bordo, de experiências de vida. Então, eu já falei sobre como que é ser eletricista, já falei como ser administrador público, hoje eu estou falando como ser piloto, né? Piloto, especialmente piloto militar. Então, não esquece de seguir aí o canal, compartilhar, comenta depois, né? Passa aí, comenta vendo alguém aí do GDA, né? Primeiro Grupo de Defesa Aérea, também, muito bom aí ter todos vocês aqui conosco. Mas vamos começar, por que essa série, né? Qual a ideia dessa série, Experiências de Vida? Bom, essa série é o seguinte, que muita gente me pergunta, escuta, como é que é pilotar um caça? Ou como é que é ser ministro, né, de Estado? Como é que é ser embaixador da ONU? Então, eu vim aqui para falar para vocês a respeito disso. De repente, aqueles que têm uma vontade de, na vida e no futuro, ter esse tipo de carreira, ou mesmo, não, eu quero voar porque eu, quando eu for milionário, vou comprar meu avião e eu mesmo vou pilotar, né? Ou eu gosto de voo, eu gosto da experiência, eu quero começar a aprender a voar ali. Então, tudo isso aqui vai estar, né, para vocês aqui à disposição hoje. Então, é importante, né, que vocês compartilhem também tudo isso aí. Primeiro, né, vamos começar lá para o que faz um piloto. Como o nome diz, né, um piloto, ele pilota aviões. E pode ser um piloto de helicóptero também. Hoje em dia tem vários tipos de máquinas voadoras aí diferentes. Tem aviões de asa fixa, né? Que a gente chama de aviões de asa fixa. E dentro dessa categoria a gente vai desde aviões de pequeno porte, da aviação geral, ali Cessnas, aqueles aviões pequenininhos, até avião de grande porte, tipo um Airbus 380, um avião de transporte de grande porte, um avião militar de grande porte. E no meio do caminho, aviões de caça também, né? E outros tipos de aviões agrícolas para jogar ali defensivos agrícolas,
ele tem vários tipos de aeronaves diferentes, ou seja, aviões de asa fixa tem para todos os gostos aí. E também tem helicópteros, né? Helicópteros, aviões a gente chama de asa rotativa, né? Os helicópteros nós temos aí vários modelos, desde os mais simples até helicópteros enormes com dois rotores, como aquele Chinook, né? Com dois rotores, helicópteros muito grandes, helicópteros que fazem transporte de equipamento, então tem todo tipo. E também agora está chegando umas outras modalidades aí, né, que são os eVTOL, né, esses aviões que são tipo uma mistura aí de um drone com uma aeronave para carregar passageiros. O Brasil já tem um fazendo os testes agora, junto com a ANAC, e muito em breve vocês vão estar vendo aí passar esses aviões, né, que eles nem são pilotados de dentro, um piloto externo pilota para levar passageiros de um lugar para outro. E também é uma evolução aí da aviação. Então tem muitos tipos aí diferentes. Ele pode chegar até aviões que voam na estratosfera, tipo o U-2, né, o U-2, e assim por diante. Como é que é, né, o mercado de trabalho para piloto? Bom, isso aí é uma coisa que varia bastante. Vai desde o piloto ali, que ele é instrutor de voo, por exemplo, no aeroclube. Vocês estão vendo a foto do aeroclube de Bauru, daqui a pouco vocês vão entender porque essa foto está aí. Né, na hora que dá a instrução de voo ali em aeroclubes e em escolas de aviação, e chegando até um piloto comercial, né, que voando esses aviões comerciais que nos levam, né, de um lugar para outro aí no planeta. Então tem várias categorias diferentes de pilotos. E o mercado é muito grande e cada vez maior, né? Nós temos aí mais empresas aparecendo. Às vezes você vê essas empresas tendo problema e fechando, mas outras aparecem também, e existe o mercado de aviação executiva também e outros tipos de mercado. Ou seja, o mercado da aviação ele é bem extenso, bem grande. Então, quem pretende entrar nesse mercado pode ter certeza que vai ter aí um local para trabalhar, o que não falta, né? Vamos falar um pouco de formação, né? Porque eu estou falando um pouco rápido dessas passagens, desse início aqui. Eu tenho meu roteirinho aqui para falar dessas profissões, porque no final das contas eu acho que muita gente quer ouvir as histórias aí de aviação, né? E etc. Eu estou vendo passar algumas mensagens aí do STF, etc. Só para lembrar, né, a todos que eu sou candidato à presidência do Senado, porque eu não sou aquele cara que fica gritando, não. Eu sou o cara que faz, né? Eu já fiz mais de 300 projetos de lei ali. Para quem não conhece, tá faltando informação. Entra lá no site do Senado, procura lá meus projetos de lei, né? E também a gente fala muito a respeito da necessidade de se ter mais controle ou equilíbrio entre os três poderes, a situação do judiciário invadindo vamos dizer, as prerrogativas do legislativo e outras coisas que a gente está acostumado, infelizmente está acontecendo com frequência no Brasil, e isso precisa parar. Então, eu me candidatei à presidência do Senado, estou na campanha, tenho chance sim. O pessoal fala assim, não tem chance porque o Davi Alcolumbre ele é favorito, tal. Não acredite nisso, eu sempre fui, né, como vocês vão ver, eu vou contar no meu começo da história aqui, o vencedor improvável, né? Aquele cara que, não, acho que não vai dar, né? E eu fui lá e consegui, não só ser piloto, por exemplo, que ser astronauta, né? Ou seja, quando você quer realmente uma coisa, você consegue. Nesse caso aqui, não sou exatamente eu que quero, não é meu desejo simplesmente para ser presidente do Senado. Não. É o Brasil que precisa de um presidente do Senado que tenha integridade, que tenha compromisso com o país realmente e que coloque em pauta coisas importantes, inclusive, né, as questões de impeachment de ministros. Tudo isso aí tem que ser colocado em pauta. O Brasil precisa disso, precisa ouvir isso aí funcionando, precisa ver isso aí funcionando na prática. Não é só discurso, tem que colocar na prática. Então, de novo, eu não sou o cara que fica gritando, fica fazendo discursos inflamados. Mesmo porque vocês vão ver que para ser piloto de caça, você não pode ter essas emoções todas para acertar o alvo. Você precisa ter frieza, calma e capacidade para colocar, né, vamos dizer assim, a bomba no alvo na hora certa. Então, vocês não vão me ver fazendo discursos inflamados, porque isso não é meu estilo, mas vocês vão me ver fazendo muita coisa, né? Se ainda não estão acostumados com isso, pesquisa aí para saber o trabalho, o tipo do trabalho que eu faço. Então, voltando aqui à parte de piloto, vamos falar um pouco da formação de piloto, né? Nós temos basicamente pilotos militares e pilotos civis.
Vamos começar pela formação dos pilotos civis. A formação dos pilotos civis, você vai ter os aeroclubes, como o Aeroclube de Bauru aqui, que forma pilotos, né, dá o curso básico, o curso tem um curso teórico e um curso prático, logicamente, você tem que, não é só estudar no livro, você tem que ir lá e voar os aviões para que você tenha habilidade, tenha competência de piloto, exige o conhecimento para piloto, exige a habilidade de pilotar os aviões, existe a atitude também, muitas vezes, e bastante conectada com a atitude de segurança, né, de voo, que é extremamente importante. Eu vou falar sobre isso hoje também. Eu tenho um desses nossos diários de bordo, eu vou falar exatamente sobre segurança de voo, investigação de acidentes, tudo isso. Tá? Mas não vai ser hoje, mas é bom ter isso aí em mente. Por aí. Então, formação do piloto civil, então tem a parte teórica, a parte prática, geralmente é feita em aeroclubes, em escolas de aviação também, tem várias escolas de aviação. E dentro desse curso, né, o que você tem dentro do curso? Bom, você, como eu falei, tem a parte teórica e a parte prática. A parte prática é realmente você ir lá junto com o instrutor no começo e voar a aeronave, né, aprender as técnicas, desde como fazer uma inspeção externa no avião, né, até pousar, fazer manobras com o avião, se for um avião acrobático, voar em situação de instrumento, voar em noturno, múltiplos motores, né, e assim por diante. Ou seja, você vai ter uma série de graduações em termos de habilidade em pilotar uma aeronave civil, falando da parte civil aqui. E na parte teórica? Bom, a parte teórica, um piloto tem que ter vários tipos de conhecimento. Por exemplo, a aerodinâmica. Lógico que o piloto não precisa ter a mesma quantidade de conhecimento que um engenheiro aeronáutico, que é o meu caso, né, em termos de aerodinâmica. Mas o piloto tem que entender de aerodinâmica, o que é sustentação, né, o que acontece, por que acontece um stall, né, quando o avião começa a aumentar muito ângulo de ataque. O que é o ângulo de ataque? É o ângulo que o seu avião faz com o vento relativo, que a sua superfície, né, de sustentação, a asa, faz com o vento relativo. Então, à medida que vai aumentando, você aumenta a sustentação, igual que você põe a mão para fora do carro, né, e você começa, você vai mudando o ângulo da mãozinha, você vai notando que cada vez você vai tentando subir, você vai ter que segurar o braço para a sua mão não subir. Mas também ela tem uma tendência de ir para trás. Então, você tem tendência de ir para trás. Então, você tem aqui a sustentação e você tem o arrasto, né, que acontece por causa do ângulo de ataque. Você vai aumentando, aumentando, até que chega uma hora que não dá mais a curva, a gente chama curva de stall, né, na curva de sustentação, e aí o avião afunda, ou sua mão vai afundar nesse caso. Então, você vai ter que saber o básico da aerodinâmica para você entender o que acontece com aquela máquina voando ali. Você vai ter que entender de motor também. Então, tem a parte como é que funcionam os diversos tipos de motores. Né? Nós temos motor vamos chamar assim, motor de hélice, né? O nome não é exatamente isso, mas vou falar assim que o pessoal entende melhor. Os motores com hélice na frente e os motores onde a hélice está embutida ali. Tem os motores jatos turbofan, que a gente chama, onde você tem a parte da hélice ali na frente do motor e depois entra o motor, né, jato ali atrás, que é muito mais fino, vamos dizer assim, o diâmetro é muito menor do que o motor como um todo. Quando você vê um 737, por exemplo, você vê aquele motor entradona dele lá, olha pela frente, você vai ver que grande parte do ar passa direto ali, né? É como se fosse um ventiladorzão na frente e o motor mesmo ali no meio. Não, são turbofan. E tem jato puro, por exemplo, né, que são motores que não tem esse fan grande como o Chavante, como realmente são jatos de combate, como o Chavante, F5, F15, etc. São esses tipos de motores. Aí você tem, no motor em si, você também tem o que a gente chama de turbohélice. São motores como os motores do T-27, né, ou do A-29, ou do Brasília, esses tipos de motores que eles são motores com hélice, né, mas o motor em si, ali dentro, ele não é um motor de combustão simples interna, como o seu carro, né, com cilindros ali que fazem girar o eixo que gira a hélice. Não, são motores onde você tem uma turbina, essa turbina gira um sistema de transmissão para a hélice, mas ele é um motor, vamos dizer assim, um pequeno motor jato ligado numa hélice, né? Então tem vários tipos de motores diferentes. Você vai ter que conhecer de motor, como é que funciona o motor, como é que são a questão de combustível, óleo, a manutenção do motor e assim por diante, né? Tem uma série de coisas que você vai ter que entender do seu motor. Você vai ter que conhecer muito bem o seu avião, diga-se de passagem. Você quer ser um bom piloto?
você vai ter que primeiro entender muito bem do seu avião, como é que esse avião especificamente funciona. Todos os sistemas do avião, os instrumentos do avião, né, os sistemas de controle, a propulsão do avião e tudo mais. Você vai ter que entender muito disso. Aí tem outra parte, então eu falei de aerodinâmica, eu falei de motor, você vai ter que entender também dos comandos de voo, ou seja, a gente chama de dinâmica de voo. Não é que funciona durante uma decolagem, as reconfigurações do avião, de trem de pouso, de flap, slat, por exemplo, na frente. Slat é tipo um flap ali na frente da asa, ou no bordo de ataque da asa. Todos esses termos que eu estou falando são termos comuns da aviação, né? Mas para quem entra na aviação, você vai trabalhar com isso o dia todo. Toda profissão tem os seus termos específicos, né? O cara entra na profissão de computação, por exemplo, ele vai entender o que é um cyber attack, o que é um phishing, o que é, né, um spoofing, etc. Então, uma série de termos específicos ali, né? Na aviação, a mesma coisa. Outra coisa que você vai ter que aprender muito bem na aviação durante seu curso é a parte de tráfego aéreo. Ou seja, como que os aviões vão se coordenar lá em cima para não bater um no outro, como é que funcionam as aerovias, como é que funciona o controle de tráfego aéreo, que você vai falar com a torre, né? Como é que funciona tudo isso aí, né? E você tem que ter esse aprendizado porque você vai estar com o seu avião voando no meio de outros aviões e tudo isso é controlado, seja por uma torre, né, que está no aeroporto ali, seja por um controle, quando você está na área do aeroporto, próximo do aeroporto, você está sendo controlado pela torre, até uma certa distância pequena do aeroporto, né, porque ela está controlando as operações de pouso e decolagem, primeiro partida, táxi, pouso e decolagem. Depois, você entra na área de controle de área, ou seja, subidas e descidas. Imagina São Paulo, por exemplo, a quantidade de aviões que estão chegando lá em São Paulo, eles têm que fazer um procedimento específico, ou seja, é um desenho, né? Vai descendo e fazendo um certo desenho para poder chegar, aproximar na forma correta, na posição correta, na altitude correta da pista e evitar os obstáculos no meio do caminho. Às vezes é um procedimento feito, vamos dizer assim, já previsto no papel e às vezes você vai pelo controle do radar. O controlador vai te dando as orientações pelo radar, ele está te vendo e vai te levando de forma a manter a distância dos outros aviões e fazer com que você pouse em segurança. Esse é o controle de área. Ou quando você decola, a mesma coisa, e fazer a separação entre as aeronaves, né? Aí você tem o controle de área, né? que é grande, tem o controle de aproximação e o controle de grandes áreas, vamos chamar assim. Então aí quando você está fazendo o cruzeiro, saiu ali de São Paulo, você saiu da torre, vamos dizer, deu partida com a torre, decolou, estava com a torre, aí ele te passa para o controle, né, de aproximação ou de decolagem, aí você vai falar com ele ou com ela lá, que é o controlador, e vai te levar até uma certa altitude, uma certa distância, e a partir daí ele te passa para o controle de área, que vai te acompanhar durante a navegação até você chegar no outro lugar, por exemplo, em Brasília. Aí você vai fazer o oposto, você vem na área, entra na área de controle e depois na área da torre. Basicamente, controle aéreo, fraseologia, você tem que aprender a falar com os controles, né? Eu estou vendo ali o ACC, né? É o Area Control Center, né? E assim, aí você vai, além de saber de como que você vai fazer essa navegação toda, falar, que é a parte de tráfego aéreo, tem outro conhecimento importante que você vai ter que ter no seu curso para piloto, que é meteorologia. Tá vendo aquelas nuvens ali atrás, né? O piloto, ele tem que, você vai voar, né, entre nuvens, né, na maior parte do tempo. Então você tem que entender de quais são as informações meteorológicas que você tem à sua disposição antes de decolar para você ver se o seu campo, né, para onde você está indo, se o seu destino está aberto ou se ele está fechado, qual é a previsão de tempo durante o seu tempo de percurso para chegar lá. Você vai chegar lá, de repente está tudo fechado. Aí você tem que ter uma alternativa. Então tudo isso está previsto, né, no controle de tráfego aéreo também, quando você faz o seu plano de voo, para você dizer para o controle o que você vai fazer a partir do momento que você decolar, né, ou você faz no papel, ou faz por telefone, ou faz em voo algumas vezes, né, às vezes você vai em área que não tem esse controle, é feito só em voo, mas você tem que informar o que você vai fazer. E você tem que saber a meteorologia, né? Qual a meteorologia, como é que vai estar o tempo em rota, como é que vai estar o tempo na hora que eu for me aproximar para pousar. Então tudo isso você tem que saber
aprender durante o seu curso. A meteorologia também é outra matéria extremamente importante, né, para conhecimento. E aí tem outras coisas associadas que você pode colocar, mas essas são as principais, tá? Mas tem outras coisas que você pode colocar, dependendo do seu tipo de avião e coisas mais específicas que você vai fazer com aquela aeronave. Por exemplo, o cara que vai para a aviação agrícola, ele vai ter que entender ali as cargas que ele vai carregar, o tipo de voo é diferente e assim por diante. Então, cada aviação tem as suas peculiaridades ali que você vai aprender durante o curso. A gente está falando aqui da parte de aviação civil. Vamos para a aviação militar, né? Primeiro, onde estão as escolas de aviação militar? Bom, você tem as diversas forças armadas, as 3 forças armadas têm aeronaves. Você tem as polícias militares que também têm aeronaves, tanto de asa fixa quanto helicópteros, né, asa rotativa. Então, dependendo do que você quer fazer e qual a sua aproximação, né, com as Forças Armadas, eu quero ser, que nem no meu caso, eu queria ser piloto da Força Aérea Brasileira, piloto de caça da Força Aérea Brasileira. Então, obviamente, fui para a Força Aérea Brasileira, fui para a Academia da Força Aérea. Então, os pilotos da Força Aérea são formados na Academia da Força Aérea, que fica lá em Pirassununga, na AFA. Se você quiser, por exemplo, entrar na Marinha, a Marinha tem outro tipo de formação. A pessoa faz a escola naval, ali ele se forma e depois ele vai escolher a carreira para ser piloto naval, e aí tem outro curso, né, que ele vai fazer para ser piloto. O Exército, mesma coisa, né, vai fazer as agulhas negras, né, a AMAN, se forma oficial do Exército e depois ele vai fazer curso de aviador do Exército, vai voar ali no CAVEX, lá em Taubaté, né, no caso da Marinha, é a base principal lá em São Pedro de Aldeia, né, no Rio de Janeiro. As polícias militares, um oficial da Polícia Militar pode optar em fazer curso para a área de aviação dentro da polícia, ele é treinado ou ali dentro ou em alguns, no meu tempo ali, por exemplo, na divisão de ensaio em voo, a gente tinha lá no CTA alguns pilotos de outras forças que iam lá fazer curso conosco também, ou dentro da Academia da Força Aérea. Então existem essas trocas, esses intercâmbios, né, de pilotos. O fato é que dentro das Forças Armadas você tem chance de voar uma gama muito grande de aviões, que vão desde aviões pequenos, né, eu voei desde o 42, acho que nem voa mais, né, o 42 era um aviãozinho de asa alta, né, pequenininho para 2 pessoas, a gente voava para transportar as coisas, ou a gente se transportar, por exemplo, para estande de tiro, né, era bem pequenininho, até você tem aviões como o avião presidencial, que é pilotado pela Força Aérea, né, que é o Airbus presidencial, e tem também um Embraer presidencial ali, e diga-se de passagem, não precisa comprar outro, porque funcionam muito bem, né? Ali escreveu ali o Jaguar, ali escreveu o Regente, era o Regente U-42, tinha esquecido o nome dele, né? E você tem aviões de caça, por exemplo, né, do Jaguar lá, que na minha época eram os Mirage, agora entram outros aviões, o sueco ali, né, da Saab. Então, a aviação militar oferece uma série de gamas diferentes de aviações para voar, né? E a formação, né, na área militar é semelhante à aviação civil, você vai ter que aprender aquele básico todo, mas além disso, né, como eu falei, de aerodinâmica, dinâmica de voo, motor, tem que aprender tráfego aéreo, você tem que aprender meteorologia, mas além disso você tem as operações militares, então você vai aprender tática aérea, você vai ter uma série de outras coisas que são ligadas à operação militar. Como eu falei que as operações são distintas, você vai aprender ali aquelas operações. O fato que para ser piloto, né, a gente fala da formação e tudo isso, você vai ter que se dedicar. Como qualquer coisa na vida, a aviação ela exige muita dedicação e muita atenção. Você não vai conhecer um piloto de caça, um piloto da Força Aérea, por exemplo, ou um piloto comercial aí que voa esses aviões grandes, tipo um 380, né, ou sei lá, um Boeing D777. Você não vai ver um desses comandantes que não se dedicou e muito para chegar nessa posição. Isso é muito importante, né, de se ter em mente. Aliás, às vezes o pessoal pergunta assim, qual a diferença entre astronauta profissional e turista espacial? É exatamente isso, né? Eu sou, por exemplo, formado aqui pela NASA,
como astronauta profissional, né, da turma 17 da NASA, como especialista em missão. Tem todo um sacrifício enorme para você ser aprovado primeiro, para ser selecionado. Depois, o curso é muito puxado durante 2 anos e depois você vai fazer um monte de complementos. Você vai sofrer muito para conseguir ser um astronauta profissional. Né? E qual a diferença de um turista? Bom, a gente pilota a espaçonave, se tiver um problema em voo, a gente resolve o problema, nós sabemos operar todos os sistemas no espaço. Um turista espacial, ele vai de passageiro, né? Ele simplesmente é uma pessoa que não entende nada daquilo lá, só entende o básico da emergência. É como a gente quando está voando um avião comercial desse. Quando eu voo de Brasília para São Paulo, por exemplo, eu estou indo ali de passageiro, né? Eu não sou o piloto da aeronave. O piloto que está lá, ele estudou muito para voar aquele avião. Então você tem o comandante, o copiloto, você tem os comissários que não estão ali para servir cafezinho, eles estão ali por causa da segurança de voo. Então esses são os aeronautas profissionais. Nós que vamos de passageiro ali dentro do avião comercial, nós somos os aeronautas passageiros ou turistas, né? Então essa é a diferença basicamente de uma coisa para outra. Deixa eu contar um pouquinho de história aqui, porque tem muita história para contar, o tempo está passando rápido hoje, caramba, já tem meia hora aqui, mas o assunto é muito amplo e muito legal de se falar. Eu espero que vocês aí estejam gostando, espero que vocês, que no meio aí apareçam muitos pilotos, que já tenham muitos pilotos aí também. Mas vamos falar um pouquinho das dificuldades e risco, né? Como eu falei, eu comecei a dar essa entrada, se alguém quer ser um piloto, vai ter que se sacrificar bastante. As horas de voo, para quem vai para o lado civil, as horas de voo são caras. Infelizmente, no Brasil, os aeroclubes estão sendo desmontados, então esse é um problema complexo, sabe? A gente está perdendo no Brasil a formação dos aeroclubes. Não é uma formação barata para ser piloto, o combustível é caro, a hora de voo, de instrução é cara. Quanto mais complexo o avião, mais caro a hora de voo também. Ou seja, não é uma formação barata, não é uma formação fácil e tem que se dedicar muito. Porque se você errar, eu vou falar parece meio drástico, mas se você errar, você morre e outras pessoas morrem. Então o piloto, ele não é permitido errar. Você não pode errar como piloto. Então é sempre manter em mente isso aí. Isso vai depender. Como é que você não erra? Como é que você consegue sobreviver muito tempo, ser um bom piloto? Bom piloto não é o cara que faz rasante, passa por baixo de viaduto, essas coisas assim, absurdo. Não, bom piloto é o cara que conduz o voo ou a missão com segurança e cumpre a missão. Esse é o bom piloto. E durante muito tempo, os bons pilotos vivem bastante. Os maus pilotos, aqueles tipo que acha que é o Top Gun, acabam vivendo pouco. O cemitério está cheio deles. Então, tem que ter muita dedicação e muita consciência. A parte de atitude dentro da competência de piloto é muito importante para se ter em mente. Lógico que tem riscos associados, né? Então, falei dificuldades, riscos, tem riscos, né? Por quê? Bom, você está fora do chão, nosso ambiente natural é no chão, nós somos um animal terrestre, né? Mas a gente não tem asa que nem passarinho. Então, quando você está numa máquina voando, e essa máquina tem velocidade para poder criar sustentação para você voar, e você está em ambiente diferente, às vezes você está dentro de tempestade, você está aproximando de obstáculos ou mesmo aproximando do chão para pousar ali com a velocidade grande, a dinâmica é muito grande, lógico que tem riscos envolvidos, e o avião tem muitos sistemas. Por isso que a manutenção das aeronaves tem que ser vista literalmente à lupa o tempo todo. Tem que ter um controle muito rígido de manutenção para que tudo seja feito da forma prevista. Nós temos toda a regulação para isso, para ser obedecida. E o piloto tem que ter o bom senso de checar cada uma dessas coisas. Porque o avião pode dar pane, né? Então você tem que checar muito bem seu avião, porque a meteorologia pode ser ruim, porque o controle de tráfego aéreo são seres humanos, pode ser que eles errem também, é muito raro, mas pode ser que errem. Pode ser que você não ouviu o que ele quis falar, você tem obstáculos no chão, né, como torres, prédios, você tem obstáculos voando também, outros aviões, passarinho, urubu, né, eu já bati em urubu também, por exemplo. Então, existem muitas variáveis aí que trazem risco para a operação. Mas
com o seu treinamento, com o seu conhecimento, você consegue mitigar esses riscos e fazer uma missão segura. Isso é importante sempre se ter em mente. É muito arriscado voar? Bom, depende do piloto, depende do avião. A melhor combinação é piloto velho com avião novo. A pior combinação é piloto novo com avião velho. Dá para ter uma ideia aí, só para um pouco de brincadeira, mas é basicamente isso aí. Deixa eu contar um pouco de histórias aqui. Então, vamos começar lá por Bauru. Esse aqui é o Aeroclube de Bauru, estão vendo aí atrás. É uma foto do Aeroclube de Bauru. Como vocês sabem, eu nasci lá em Bauru, eu tinha essa vontade de voar, eu ia para esse aeroclube, ficava vendo os aviões, mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. E os pilotos de lá falam, pô, entra para a Academia da Força Aérea, então eu estudei, eu não vou recontar aqui a história, que já contei muitas vezes, Eu trabalhava lá na Rede Ferroviária Federal, como eu falei aí outro dia, falando de eletricista, fui eletricista aprendiz lá, estudava dentro das locomotivas, o pessoal falava que eu nunca ia ser piloto, que era coisa para filho de rico, Eu sou o vencedor improvável, sempre, lembra disso, Agora como candidato à presidência do Senado, E aí eu lembro que eu falava assim para ele, pô, você nunca vai conseguir, só para filho de rico, você vai ficar frustrado. Eu cheguei em casa, minha mãe, Dona Zulei, com os olhos azuis dela, aquela cor lá, falou para mim, não, você pode ser tudo que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Estudei, passei na prova da Academia da Força Aérea, passei em segundo lugar. O primeiro lugar da minha turma foi o De Lima, ele era de Londrina, lá do Paraná, e eu fui o segundo. Lembrar que quando você entra na Academia da Força Aérea Civil, que era o meu caso, eu era civil e entrei lá na Academia da Força Aérea, você tem primeiro os alunos que vêm da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, no meu caso, na minha turma, tinha 170 deles. Depois, aqueles alunos que vinham de outras escolas militares, como Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ou Colégio Naval, ou Colégios Militares, ocupavam as outras vagas e depois começavam os civis. Então, os civis começavam na minha turma no 193, que era o de Lima. E eu era o 194, cadete 194. E depois ia até 242. Nós tínhamos 242 cadetes quando nós entramos lá. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que... Não, esse aqui é um pouco mais para frente. É isso aí. Essa aí é a Academia da Força Aérea. Eu lembro que eu sonhei muito com a Academia da Força Aérea antes de ir para lá, sabe? Eu achava que eu ia chegar lá na Academia da Força Aérea, ia ter um instrutor muito bacana me esperando no portão sul da academia, para quem já foi lá em Pirassununga. Se não foi, vale a pena visitar. Eu achava que ia ter um instrutor muito bacana, ia falar assim, bem-vindo à Academia da Força Aérea, você estudou muito, nós estamos muito orgulhosos de você. Tem os aviões brancos lá atrás, você vai escolher uma cor, a gente vai pintar o avião da cor que você quiser, e depois a gente vai colocar seu nome nele. Você acha que foi assim? Lógico que não, Isso aí nunca é dessa forma. Academia militar, você está ali para aprender primeiro a ser militar, defender o país e, através do seu conhecimento, quer ser piloto. Nós tínhamos pilotos na minha turma, intendentes que cuidam de administração e pessoal de infantaria, de guarda. Então, a maior parte pilotos. Eu era piloto, fazendo curso lá como piloto. Eu lembro desse lugar aqui, exatamente. Aqui é onde a gente fazia, todo dia, 8 horas da manhã, o hasteamento da bandeira. Os cadetes todos informam ali, o hasteamento da bandeira, o hino nacional com isso, e depois marchava. E a partir dali ia para o departamento de ensino, lá atrás, e o dia começava as atividades de cadete. Ele quer estudar no departamento de ensino ou ir lá voar no canto dos esquadrões de voo. Eu lembro de ficar ali, entre os outros cadetes, em forma lá, pensando, pô, isso aqui não é muito exatamente aquilo que eu sonhava, eu queria estar voando o tempo todo, mas esse é o caminho que eu tenho para chegar no meu sonho. Muitas vezes, quando você começa a trabalhar para atingir o seu objetivo, atingir o seu sonho, as coisas não vão ser da maneira como você imaginava, elas vão ser muito mais difíceis. Mas quando você realmente tem um sonho, tem um propósito, você consegue sobreviver ou passar por todas as dificuldades. Assim, olha, quem vence não é aquele que é mais bonito, aquele que fica reclamando o tempo todo. Não. Vence aquele, ou fica gritando, ou falando muita coisa. Não, vence é aquele que, na hora da dificuldade, lembra do seu sonho, do seu propósito e continua a fazer o que é necessário
para conseguir vencer. Precisa ter persistência se você quiser vencer. E a Academia da Força Aérea, o curso ali, são 4 anos, ele te ensina muito sobre isso. Você fazer aquilo que você precisa fazer, fazer com excelência, fazer da forma correta. Você vai aprender os 5, né? Tem 5 valores dos cadetes da Força Aérea, né? Que a gente sempre tem que lembrar: né? Coragem, lealdade, honra, dever e pátria. O Jaguar aí vai lembrar, né? Exatamente isso: coragem, lealdade, honra, dever e pátria. E isso fica dentro de você, na sua alma, para você levar para a vida inteira. Eu trago isso comigo no Senado. Não é à toa que eu estou aqui como candidato à presidência do Senado, porque é exatamente por causa desses valores. Coragem para fazer o que precisa, lealdade com o país, lealdade com as pessoas que votaram em mim, né? Honra, né? Fazer as coisas com honra, não se deixar levar pelo lado errado ou pelas negociatas, né? Dever, o dever de você fazer o que precisa com o país, e pátria, né? Defender a pátria, defender os patriotas. Isso é muito importante que a gente tenha isso sempre em mente, né? E o trabalho ali é bacana dentro da academia. Você vai aprender muita coisa no departamento de ensino, vai aprender ali em voo. E deixa eu contar uma historinha de voo aqui, né? A gente voava, você começa a voar na academia, na minha época a gente começava a voar no 2º ano. Hoje está diferente, mas começava a voar no 2º ano. E a gente voava primeiro T-23, que o Irapuru, uma aeronave pequena, 2 lugares, né? Ali era a primeira aeronave, você aprendia o básico do voo, né? Decolar, pousar, fazer algumas manobras com ele. No 2º ano você aprendia isso aí, né? 8, né? 8, para aprender a controlar mais o avião, e assim vai. E aí depois, quando você se formou, no final do 2º ano, você estava apto, você era solo no T-23. O Jaguar colocou ali, o Zarapa, né? Exatamente, a gente chamava de Zarapa esse avião. E inclusive o que eu voei, o que eu fiz, o meu solo era 1737, o número dele. Quem for na academia, ele está de monumento lá, não por causa de mim, mas por acaso ele está de monumento lá, em frente ao ginásio ali. Ele está lá, esse 1737. Eu lembro do número, que é fácil de lembrar, por causa do 737. E aí, eu lembro do dia que eu saí solo, né? Como é que foi o negócio? A gente fez a missão, né, toda ali. Eu fiz, mas lógico que todo voo você tem um briefing antes para saber o que você vai fazer no voo, com o instrutor, e depois você faz lá da partida, que ela faz inspeção externa, partida, táxi, né? Os táxis saem do estacionamento, chegaram na pista, na cabeceira, decola, faz lá o que está previsto fazer naquele voo, pousa, e depois tem um debriefing. O debriefing, geralmente o instrutor vai falar assim: olha, você fez tudo bem, tudo bom, então não. Ele vai chamar atenção para as coisas que você fez errado no voo, né? Olha, você podia ter decolado, você perdeu um pouco a reta na hora que estava decolando. Na subida ali você podia manter o ângulo melhor, ver a velocidade variando um tanto. Você sempre vai ter alguma coisa que você pode melhorar. Isso vale para a vida da gente também. A gente sempre tem que fazer um debriefing das coisas que a gente faz, né, todo dia, dos nossos projetos, etc., para ver o que eu posso melhorar. É uma das maneiras que você consegue ser cada vez melhor, é sempre fazer uma autoavaliação, né? Então, debriefings. Então, debriefing, lá tá aquela coisa. Mas eu fiz lá o voo, né? Eu pousei, eu não gostei muito do meu voo, sabe? Eu falei, caramba, né? Aí eu fiquei esperando ele no cafezinho, o instrutor foi para dentro lá, demora. Aí ele voltou, né? E começou a andar comigo, assim, né? Ele falou assim: olha, seu voo foi mais ou menos. Eu não sei, mas foi mais ou menos. E aí a gente chegou perto de um laguinho que tem lá. Eu não notei, eu estava tão focado no que ele estava falando, né? E ele começa com um papo assim: bom, você é um cara que vai sempre bem ali nas matérias no departamento de ensino, você pode ser um bom engenheiro também, né? Não existe só a carreira de piloto. Eu falei, pronto, né? E lembrar que na academia da Força Aérea você pode ser desligado, né, da academia. Você está fazendo os voos ali, se você não tiver a performance adequada, você pode ser desligado, você pode tentar ser intendente e outra coisa, ou você vai embora da academia mesmo, né? E aí eu falei, puxa vida, será que eu fui tão mal assim, né? E aí quando ele chegou perto do laguinho, ele botou a mão assim, você passou, aí me empurrou no laguinho, aí você fica todo molhado, depois já faz uma fila ali, você apanha pra caramba, né? Mas eu lembro a minha primeira decolagem, né? O Jaguar até pode comparar também, senhor. Eu estou usando o Jaguar, não dá para ver o nome dele, mas só vê o Jaguar ali. Mas
A minha primeira decolagem, eu lembro que eu, solo, né? Primeira decolagem solo. Eu lembro que eu entrei, fiz o procedimento com cuidado, né? Procedimentos em cada coisinha, chequei tudo, entra no avião, depois da externa, da partida, fala com a torre, faz o táxi ali em cima da faixa direitinho. Toda hora eu olhava para o lado para ver se o instrutor não estava lá mesmo, se eu estava sozinho, né? Uma coisa interessante isso. Aí a hora que você chega, alinha a pista assim, você tem as faixas todas, você alinha o avião no centro da pista, dá motor e começa a correr para decolar. É uma sensação maravilhosa. É uma mistura, entre aspas, de medo, que agora você está sozinho, você não tem um instrutor para corrigir se você fizer um erro muito grande, mas por outro lado é uma sensação maravilhosa de liberdade, de conquista, de falar assim, eu consegui fazer isso. Aí você tira o avião do chão, né? Tira o avião do chão, aí você fala, bom, agora tem que pousar depois, né? Eu tenho que pousar, tenho que acertar como é que é isso. Mas é uma sensação que você nunca mais vai esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Estou vendo o Davi aqui, ó, falando, viverei essa situação. Se Deus quiser, Davi, tem que estudar realmente e fazer isso aí com afinco, que é uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A hora que você chega, né, tem essas nuvens, você coloca o seu avião ali próximo delas. Às vezes você tinha uma missão, por exemplo, de acrobacia com o T-25, lá no outro esquadrão. Aí, às vezes, durante as acrobacias, missão de acrobacia, eu pegava uma nuvem meio pequena e ficava fazendo acrobacia em volta da nuvem. Né? E era uma sensação muito, muito boa aquilo lá. Né? Era sempre uma coisa muito legal, sabe, de você ter. Academia da Força Aérea. Né? 4 anos passa, você se forma lá como piloto, né, da Força Aérea, e você vai como aspirante depois para aí a formatura, né? Você vê como é que é. Não sou eu ali no meio, mas eu peguei essa foto aí da internet. Esse dia aí da formatura, eu fui participar da formatura no final do ano passado, lá na academia. É muito bacana você ver as famílias. Aliás, fiquei muito feliz de muitos dos cadetes que estavam lá virem falar comigo, tirar foto comigo e falar assim, olha, eu entrei na Força Aérea por causa do senhor. Né? Isso é muito legal. E esse carinho, sabe? Você poder ver que, de certa forma, indiretamente, você participou e participa da vida desses novos oficiais da Força Aérea. E isso é muito bom, você fazer a sua vida e poder ajudar os outros. Não tem coisa melhor do que isso. Bom, formatura, aí você vai lá para... Eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça. E aí a gente voava naquela época aviões como esse daí, né? O Chavante, né? AT-26 Chavante. Aí, de novo, uma peneira grande. Né? Na minha turma entraram 242 cadetes na Academia da Força Aérea, se formaram 122 pilotos. Fomos em 60 para aviação de caça lá em Natal, no segundo do quinto grupo de aviação. E dos 60 se formaram 28 pilotos de caça. Então dá para ver que é praticamente um décimo, né? 10% só da turma que se formou como piloto de caça. É realmente uma peneira grande. Mas eu lembro também a primeira decolagem do Chavante, que agora é jato, né? Não é mais avião com hélice e tal, agora é um jato. Aí você dá motor, primeiro que o barulho é muito diferente, obviamente, mas dentro ali, por causa do capacete, a posição que você está em relação ao motor, você não ouve muito. Ele é bem durinho assim, quando ele decola, você decola, agora você tem velocidade, né? E a gente começa a conhecer esse avião. Eu fiz mais de 1000 horas em Chavante, então é um avião que eu entrava dentro dele, né, depois de ter ido para o terceiro do 10º grupo de aviação. Você vê aquela cauda preta ali, ó, aquela era do Esquadrão Centauro, terceiro do 10º grupo de aviação, que eu saí de Natal, fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para esse esquadrão. E ali eu fui líder de esquadrilha, instrutor, né, segurança de voo. A sua vida desenvolve dentro, né, da aviação. Eu era responsável por segurança de voo e tinha muitas histórias ali, né? Histórias boas e histórias ruins, né? Deixa eu começar por uma história engraçada primeiro, né? Nosso tempo já está correndo solto aqui, mas uma história engraçada. A gente estava fazendo operação de tiro aéreo, então o terceiro e o 10º fica lá em Santa Maria e o tiro aéreo a gente tinha que deslocar para Canoas, que é mais próximo do litoral, lá em Torres, aquele litoral. Então em Canoas a gente decolava de Canoas para fazer tiro aéreo. O que é isso aí? 4 aviões vão e um avião vai puxando uma biruta, né? Um pano atrás, né? A 300 pés, né, de distância,
300 metros de distância, fica aquele alvo, que é um pano, basicamente. Você tem que fazer uma manobra, né? Basicamente está aquele avião lá embaixo, puxando o alvo, e a esquadrilha está aqui, quando você está liderando uma esquadrilha dessa, primeiro você coloca os 4 aviões do lado oposto, né, onde está o rebocador, que a gente chama, e é 2.000 pés mais alto. Aí você inicia o mergulho, reverte, aponta o alvo ali e atira, né? Atira sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima, porque senão você pode acertar o rebocador lá. Atira, depois você pula aquela biruta e passa do lado do rebocador. Você, com 300 nós, o rebocador está a 170 nós aproximadamente, você puxa e reverte, sobe e fica esse circuito dos 4 aviões. É um negócio assim muito dinâmico, né? Você tem que treinar bastante para fazer isso aí, bem feito. Eu lembro que a gente decolou, né, com a esquadrilha, e de repente lá, quando estava chegando a esquadrilha, o rebocador vai primeiro, né, a esquadrilha decola depois, que vai muito mais rápido. Quando a gente estava chegando, o rebocador, eu não vou falar o nome dele, mas era um amigo meu, muito bacana. Né? Aí ele pega e fala assim, galera, vamos fazer rápido isso aí que eu não estou me sentindo muito bem. A gente tinha tomado café de manhã, isso era uma missão tipo às 8 horas da manhã, a gente tinha tomado café e tinha lá salsicha picadinha, né? Quem é da Força Aérea já viu muito isso, aquela salsicha picadinha com coisa assim, com molho, tipo fazer um cachorro quente, né? Mas de manhã com ovo. E devia ter alguma coisa que não estava muito bom ali. Eu sei que ele, pô, eu vou ter que voltar daqui a pouco. E a gente fez uns 2 passes, aí ele assim, ah, não dá mais, eu vou ter que retornar, né? Eu vou ter que tornar. Aí a gente, pô, ok. Porque a gente também já não estava se sentindo muito bem. E aí ele falou assim, eu vou soltar a biruta aqui, né? Falei, não, não, né? A gente atirou já, acertou algumas coisas aí, leva a biruta de volta. E a gente foi, partiu ali com 300 nós, 350 nós, 400, sei lá o quê. E chegamos rápido, pousamos. E ele teve que vir a 170 nós, puxando aquela biruta, aí joga a biruta ali perto da pista, aí faz o tráfego para pousar. O problema é que durante esse período não teve como ele segurar, né? E aí ele acabou liberando, né, em voo ali mesmo, né? E aí eu vejo assim, eu estava na porta do hangar, eu vi o avião do rebocador chegando e fica lá o mecânico chamando, né? E aí ele não atendia o mecânico, ele pulava para outra baia, o mecânico pulava, ele via, continuou, ele botou a mão para fora do avião, fica aí, tipo assim, né? Fica aí. E continuou, para o avião lá no fundo, né? Estranho, né? O mecânico não entendeu nada, ele parou o avião lá e vem ele com o saco do capacete, que a gente vai para o avião com o capacete dentro de um saco, né? De um material parecido com esse. E aí vem ele com um saco de capacete no meio das pernas, assim. É, e eu tinha ido, nesse momento, eu tinha ido no banheiro lá, né? No hangar. E eu tava lá no banheiro, de repente eu vejo a porta batendo, pô, alguém entrou lá e ligou o chuveiro, um cheiro desgraçado, né? Aí eu, pô, que foi? Aí ele botou a cara para fora, assim, da porta do quarto, falou, Tchê, né? E jogou o macacão, assim, todo mal, né? O macacão todo sujo. Aí falou, Tchê, vai lá no alojamento, pega para mim um macacão aí que, pô, eu não passei bem aqui, eu tô evitando algumas palavras, eu não passei bem aqui. Aí eu fui lá pegar e a gente riu demais, a gente sacaneou ele demais com isso aí depois. Mas são histórias que acontecem, né? Tem muitas aqui, é que o tempo tá indo aqui, eu podia falar um monte de histórias. E tem umas histórias tristes também. Eu lembro lá em Santa Maria, quando o Brzezinski, que era um amigo meu, né, muito amigo meu, a gente fez, da minha turma, a gente voou junto, né, em Natal, depois lá ele era do primeiro do décimo, eu era do terceiro do décimo, ele era de reconhecimento, eu era de caça. E num voo lá de manhã ele acabou batendo naquela parte de cima, tem a torre de alta tensão e tem aqueles 2 chifrinhos da torre, onde fica aqueles fios que são para-raios ali também, né? E ele bateu naquilo lá, ejetou, mas não conseguiu sobreviver. Eu lembro que a noite anterior eu estava na casa dele, né? Que eu fui lá que a gente tinha comprado. Na época tinha esses tocas, fita cassete, sabe aquela fita grandona assim, né? G21 chamava esse negócio, nem existe mais essas coisas, né? Aquelas fitas de filme. Eu tinha ido lá, que eu tinha comprado um, para assistir filme e comer pipoca lá. E no dia seguinte ele ia fazer um voo de manhã, eu tinha que fazer exame médico e à tarde eu tinha que usar os dados que ele ia coletar com o avião, né? Fazendo o reconhecimento da área e eu fazer um ataque simulado com a esquadrilha naquele mesmo lugar. E eu estava lá no hospital quando ele bateu no fio lá perto de Cacequi, em um lugar chamado Alegrete, no Rio Grande do Sul, né? E ali ficou então o Brzezinski.
E naquela mesma noite, eu estava indo com o corpo dele para levar lá para a Cachoeira de Itapemirim. Por que eu estou contando essa coisa? Porque a aviação tem isso, né? Infelizmente, existem acidentes, a gente... Então, o que eu falo assim, cuide muito bem. Tem duas soluções. Ou você não tem nenhum amigo, ou você cuida muito bem dos seus amigos e aproveita o tempo que você tem com eles, porque você não tem certeza se vai estar todo mundo junto ou não depois, né? Então, é bom, são lições de vida que a gente tem. Eu era novinho, eu tinha acho que 23, 24 anos de idade nesse esse acontecimento aí, né? Então, faz parte, mas a gente vai aprendendo com isso. De lá, eu fui para a divisão de ensaio em voo, né? Aqui, ó, a divisão de ensaio em voo tem esse símbolo aí. Na época chamava de divisão de ensaio em voo, hoje chama Instituto de Pesquisa em Ensaio em Voo. O que a gente faz lá? Testes de aviões. Então eu tinha ido para o ITA, fiz curso de engenharia no ITA, depois eu juntei a parte de aviação com a parte de engenharia e fui lá para ser piloto de testes de aviões. Aliás, esse símbolo, para quem está conseguindo ver aí, tem um X, esse X laranja é o símbolo internacional de pilotos de teste. Aqui você tem um balão 14 com 14 bis pendurado ali. Foi o primeiro ensaio em voo feito no mundo. Feito por quem? Por Santos Dumont, o nosso Santos Dumont. Então, esse daí foi o primeiro ensaio em voo, né? E por isso que ele fica na bolacha, que a gente chama o PET, né? Da divisão de ensaio em voo. Eu fiquei ali alguns anos, né? E foi muito bom a sensação, né? Aqui na época que eu era lá piloto da divisão de ensaio em voo, junto no AMX ali, né? Porque aí é diferente da aviação de caça. Ali você tinha a sua função de testar aviões ou testar sistemas novos para aviões da Força Aérea. O piloto de testes ele tem essa responsabilidade. Não é uma tarefa simples, você tem que estudar e muito. Aí você tem o piloto de testes e o engenheiro de testes. Eu era piloto e engenheiro ao mesmo tempo, o que facilitava muito o meu trabalho, né? Tanto que eu preparar o voo, voar, pegar os dados e depois fazer o relatório todo para passar as informações daquele tipo de sistema. Mas eu aprendi muito na divisão de ensaio em voo, né? Eu tive ali a oportunidade de voar praticamente todos os aviões que o Brasil tinha, menos o Mirage 3, né, para o Jaguar aí. Foi o único avião da Força Aérea que eu não voei. O restante eu voei praticamente tudo, os aviões de caça, aviões de transporte, etc. A gente brinca, fala assim, que piloto de testes ele voa qualquer avião, mal. Né? Mas faz parte, né, da vida. Mas porque você não tem muito tempo para aprender. Por exemplo, para eu voar o F5, eu tive 2 semanas para aprender. Deixa eu pegar um F5 aqui, ó. Aqui, mais um chavante. Esse é o chavante da divisão de ensaio em voo. Você vê aquela cauda laranja lá, com aquele X? Esse é um chavante que a gente utilizava lá. Ele tem um boom aqui de teste na frente do nariz, que isso aí é para tirar. Aqui é um pitô diferente, né? Com medidor de ângulo, etc., para ficar fora da aerodinâmica do avião. Por isso que esses aviões em teste, eles usam esses booms que a gente chama para isso. É comum, quando você vê isso aí, você sabe que aquele avião está sendo testado em alguma coisa. Né? E aí, nessa época aí, eu tive chance de voar F5 lá em Santa Cruz. F5 é um avião sensacional, muito gostoso de voar. Eu voei também o AMX bastante, mas o F5 é um avião especial assim para voar. Todo mundo que voa acaba se apaixonando por ele. E eu tive, quando eu fui fazer o curso de F5, que eu não era piloto de F5 na época, eu fui fazer lá em Santa Cruz, já como piloto de testes. Eu tive 2 semanas para fazer o curso e já decolar com o avião em carga máxima, né? Então eu lembro que os pilotos de lá olharam, pô, você é louco? Eu falei, pô, não, é porque está previsto aqui e tem que fazer. A minha vida toda eu fui acostumado a encarar, vamos dizer, desafios grandes para Chuchu, né? E essa máquina aí é uma máquina e tanto, né? Eu fazia muitos testes com míssil, testes com bombas, com a gente testava, eu era chefe da seção de armamento da divisão de ensaio em voo, junto com o Jordão, né? O Jordão está hoje lá na Embraer, piloto de teste da Embraer. Um abraço aí para ele, se estiver ouvindo um dia desse, né? Que é um cara sensacional, o Jordãozinho. A gente voou muito junto e a gente fazia muitos esses voos juntos, né? Então, aqui ó, o avião que está fazendo o teste aqui e aqui o Chase, né? Vamos dizer, o que está voando do lado, aqui é o Paquera que a gente chamava. Então, às vezes eu estava voando o equipamento, um míssil, etc. Ele estava de paquera, ou o contrário, né? Eu de paquera, ele lá. E teve um dia,
Aliás, nessa época aí, a gente voava também o F-5B. O F-5B não voa mais, é um avião, um F, parece esse, mas com dois lugares. E tem o F, que tem dois lugares também, e o B, que é o modelo mais antigo. Inclusive aquele que o Ayrton Senna voou, né, aquele era o F-5B. E eu lembro que nessa época, às vezes você tinha que acompanhar o lançamento de bomba, né? E o F-5B ele tinha um probleminha que era o seguinte, né? Atrás ali tem dois motores, e os dois motores têm o nozzle, vamos dizer, por onde vem o fluxo, né, de ar do motor, né? E aí ele tem um nozzle, aquele onde afina um pouquinho mais na saída do motor, e aquilo ele opera, ele fecha ou abre para manter a temperatura do motor, né, em condições de pós-combustão, por exemplo, ou em outras condições. E só que o F5B ele tinha um problema que o que faz esse controle era um tipo, imagina esse cabo para freio de bicicleta, tá? É mais ou menos como aquilo, só que gira dentro, né? Só para fazer uma simplificada. E às vezes ele enroscava, e acontecia que ele travava o nozzle. E aí você estava voando, de repente você olhava um dos dois motores, a temperatura aumentando muito. Aí eu estava com o engenheiro atrás, o Rogério, né? O Rogério serviu lá em Anápolis, inclusive foi chefe da manutenção lá, né? O Rogério Arantes. E aí a gente voava muito junto, eu tinha que falar assim, Rogério, cuida do motor esquerdo aí que eu cuido do motor direito, né? Manter a temperatura. E isso a gente fazia na época para conseguir fazer a missão, cumprir a missão. Então voava com um motor só e ele cuidando do outro motor ali. Você imagina, e voando do lado do motor, acompanhando o lançamento de bomba, de foguete, um monte de coisa do AMX ou do F5 que estava lançando lá com o Jordão, por exemplo. Né? Tem outra também dessa, muito bacana. A gente estava testando o míssil, o MAA-1, né? O pessoal chamava de Piranha antigamente, feito pela Mectron. Eu fiz a maior parte dos lançamentos, né, da fase de separação. Você tem que testar como que o míssil se separa do avião. Então, até 1996, eu era piloto no Brasil que mais tinha lançado mísseis, né, porque eu participava dos lançamentos de teste. E perguntando para ela como é que é voar o MX é uma máquina e tanto, sabe? Ele voa muito bem a baixa altura, ele tem um sistema muito bom, lógico que ele está antigo agora, naquela época ele era novo, né? Mas ele é muito confortável para voar, né? Parece que você está num Cadillac, assim, quando você pousa com ele, parece que está pousando num Cadillac, o chão é bacana, assim, tudo. Tem umas histórias aí. Eu bati num urubu com a AMX fazendo recuperação de um teste, que eu estava fazendo teste do canhão dele. Aí eu estava recuperando, a 4.000 pés, tinha um urubu voando a 4.000 pés lá. E eu bati, eu estava olhando dentro, vendo a parte de contagem, quantos tiros eu tinha dado, e anotando tudo isso. Piloto de teste tem isso, tem que anotar tudo lá. E aí, um barulho, eu achei que tinha sido stall de compressor, né? Aí eu vi sangue assim no para-brisa, falei, putz, é um urubu. Aí eu olhei na entrada de ar, suja. Eu falei, caramba, eu voltei lá para São José dos Campos, procedimento que você tem que fazer, você vem alto, faz uma aproximação de emergência que a gente chama, você só reduz o motor em cima da pista, e reduzi em cima da pista, pousei, e aquele avião ficou na manutenção um tempão, porque o urubu entrou nas palhetas do compressor, ali, as primeiras palhetas que tem na entrada do motor, uma delas estava entortada. Você imaginar aquele material, não é um material simples de fazer isso não, mas você vê o peso do urubu e como é que acontece, e aí teve que esperar um tempão para trocar aquele motor SPEI ali do AMX. Mas é um avião sensacional, né, para se voar. Eu estava falando lá de Natal, a gente fazia os testes de lançamento de míssil lá em Natal, na área da Barreira do Inferno. Então decolava da base aérea de Natal, seguia ali para cima da Barreira do Inferno e tem uma área em cima do mar, que a Marinha parava todos os navios lá, logicamente para não cair um míssil na cabeça de um navio, e aí um helicóptero ele lançava um alvo, né, que era um flare com paraquedas, o helicóptero saía da área e a gente vinha e lançava o míssil para que a cabeça dele visse aquela chama lá e atingisse, né, aquele flare, né, ou passasse próximo. E a gente fazia as avaliações. E naquela missão, né, eu estava de chase, eu estava ali de paquera, e quem estava pilotando era o Filé. Toda vez que eu falo Filé, eu não lembro do nome dele, porque a gente só chamava de Filé, a gente chamava de Filé de borboleta, ele era bem magrinho, né? Ele era major, se não me engano, na época, né? E aí ele pilotando, era o primeiro míssil que ele estava lançando, ele não estava acostumado, ele foi para lá, mas quem estava nessa campanha era eu e o Jordão, e ele foi, porque o Jordão não podia ir, e ele foi. E aí ele foi fazer um lançamento lá, e aí 3, 2, 1, lançou. Aí o míssil saiu bonito. É só que naquele voo específico,
o míssil estava previsto fazer um hard, que a gente chama, para cima, ou seja, ele ia fazer um comando enquanto ainda estava propulsionado, ou seja, primeiros segundos de voo, e fazer uma subida, um climb, assim, muito grande, né, com o míssil. E quando ele viu o míssil fazendo aquilo, a fumaça do míssil fazendo aquilo, ele assustou. Aí ele fez uma curva esquerda, eu estava na esquerda, aqui ele fez uma curva aqui para cima de mim, e ele falou assim, e ele falando assim, pô, ele tá vindo para cima de nós. E aquilo ficou gravado na fonia, né? E quando ele fez aquela curva, eu afundei com o avião ali, passou o TPA, era um chavante, passou o TPA ali em cima do meu canopy, assim, né? Aí curva, me acompanha, pô, não, espera aí, não, isso é normal, era para ele fazer isso mesmo. Aí vai, acompanha, pousamos lá, depois a gente deu muita risada dele com esse negócio, que ficou na fonia, né? Mas são coisas que acontecem assim na aviação, né? E é muito bacana. A gente fazia missões com a Marinha, por exemplo, aí já no tempo do terceiro e do décimo, não era parte de ensaio em voo. Missões com a Marinha para fazer reboque de TGX. TGX é um tipo de um míssil grande com um cabo na frente, uma luz aqui na frente, que era rebocado por um chavante, né? E aí ficavam os navios, as fragatas, né? Todas alinhadas, uma atrás de uma linha delas assim, navegando, e a gente vinha transversal, né? Passava, quando estava em cima dos navios, a gente liberava, ok, estou na vertical, e eles começavam a atirar, tiro de verdade, atirar naquele alvo, né? E eu lembro que uma vez, à noite, lá perto de Florianópolis, operando em Florianópolis, fazendo essa missão noturna, eu não falei ainda que estava na vertical e de repente tem um daqueles navios começam a atirar ali, né? Eu falei, pô, vocês estão atirando em mim aqui, pô. Aí pum, parou. Aí eu falei, pô, vamos acertar esse negócio aqui, né? Mas essas situações acontecem, infelizmente, né? Acontecem, mas depois você ri. Agora, se me acertasse ali, eu não ia rir de jeito nenhum, né? Com certeza com isso. Mas olha, a carreira de piloto é uma coisa assim impressionante. Você vai ter muitas histórias, sem dúvida nenhuma. Como eu falei, algumas boas, outras ruins. Mas o fato é que isso é que a gente chama de viver, né? Eu tive a honra de fazer parte da aviação de caça no Brasil, de fazer parte do grupo, né, de pilotos de caça, de pilotos de teste, é um grupo muito pequenininho no mundo, né, e fazer parte disso. Aqui na NASA, né, muitos dos meus amigos são pilotos de teste também, né, e foram astronautas que foram pilotos de teste. Os primeiros astronautas daquela turma, a turma 1, lembra dos eleitos, eram todos pilotos de teste. E é uma atividade, sem dúvida nenhuma, de risco, porque você voa o avião acima dos limites, né, do avião, isso não tem como, você voa acima do limite. E por que você voa acima do limite? Bom, porque você coloca um equipamento novo naquele avião, por exemplo, um tanque diferente, ou mesmo um avião é novo, você tem que ver até onde aquele avião é controlável, até onde a estrutura do avião pode começar a falhar, por isso que o avião vai todo instrumentado, com sensores nas asas, etc. E você tem que ver, lógico que você faz isso aí nó a nó, literalmente. Você vai aumentando a velocidade, por exemplo, né? Você vai aumentando a velocidade, os engenheiros vão acompanhando no solo, você tem que ser muito preciso ali no seu voo, né? Você tem que manter 331, né, nó de velocidade. E, então, tem que ser muito preciso e à medida que eles vão vendo a estrutura, se a estrutura começa a apresentar problemas de falhas, fala, bom, aí é o limite. Então, se deu lá, vamos supor, 380 nós com aquele equipamento, esse é o limite realmente estrutural do avião, aí eles vão colocar um fator de segurança, tipo 20%, e o que vai no manual do avião é o máximo menos esses 20%, de forma que o piloto de operação normal daquele avião, ele vai voar sempre na área segura, né? Não vai chegar nem perto da área onde o avião pode começar a apresentar algum tipo de problema. Então, para isso serve o piloto de testes, ele vai estar lá no limite, acima do limite sempre. Então, para isso, você tem que estar ainda mais preparado, você tem que ouvir o avião, sentir o avião, confiar nos sistemas, confiar você não pode em nenhum momento relaxar nesse tipo de voo. O Neil Armstrong, por exemplo, era um piloto de teste, ele testou, inclusive o módulo lunar, ele testou antes com um sistema que parecia uma aranha com um motor jato embaixo, e aquele motor apagou no meio do caminho, né, no meio de uma missão lá, ele ejetou, caiu próximo dos destroços e
Meu motor foi, tirou o paraquedas e foi lá para o escritório fazer o relatório, o pessoal procurando ele lá, sabia? Esse é o tipo da frieza do piloto de caça, do piloto de testes, do astronauta, que às vezes o pessoal estranha. O pessoal chega para mim e fala assim, pô, você parece que não demonstra emoção nas coisas, né? Lógico que eu demonstro. Emoção boa, chorar com coisa boa, né? Ou emoção porque você perdeu um amigo, isso é uma coisa. Emoção ruim de raiva, de rancor, essas coisas assim, de ficar nervoso com as coisas, isso não. Eu não demonstro porque eu não sinto esse tipo de coisa. Fui treinado minha vida inteira para não ter isso. Você não pode ter esse tipo de emoção enquanto você está voando um avião desse tipo, fazendo um inside em voo, por exemplo, né, acima do limite, fazendo uma série de coisas que não são normais para o avião, inclusive. Então, isso explica a maneira como eu sou. Às vezes o pessoal fala, pô, eu queria que você fosse lá, fizesse um monte de discurso inflamado, de coisa. Eu não sou assim. Eu trabalho com coisas que são feitas com efetividade. Se aquilo for uma coisa efetiva para resolver alguma coisa, aí você faz. Se aquilo não, para que você vai gastar energia com isso? Então, é isso. Você está aproximando para lançar uma bomba, o Jaguar aí sabe muito bem disso, está aproximando para lançar uma bomba, lançar um míssil, lançar o que for. Você tem que fazer com calma, ou se não, vamos levar para uma outra área, área de tiro. Se você quiser acertar, você é um sniper ali, se você quiser acertar o tiro, você não pode estar nervoso lá e querendo fazer afobado, tal, tal. Não, calma, precisão, para, respira, coloca aquilo no alvo, né? Coloca seu piper lá no alvo, né? Acerta, espera a melhor situação e aí você atira para ter certeza. Você não vai sair gritando, você não vai fazer nada disso. É assim que funciona, é assim que eu sou. Né? Então, para quem não está acostumado comigo, né, aprenda, né, a entender como que funciona a cabeça, né, de um piloto de caça, de um piloto de testes, né, ou de um astronauta. Funciona dessa forma. Poxa, passou o nosso tempo hoje aqui, mas deixa eu continuar aqui, só para. Tem muito mais história para falar, né? A história lá dos pilotos da Segunda Guerra, que às vezes encontravam com a gente lá no encontro da aviação de caça, lá em Santa Cruz, e muitas outras coisas. Um dia desse eu vou fazer só um tempão só contando histórias, ver se eu trago um amigo meu, né, ou outro piloto, para a gente ir discutindo e contando histórias. Né? Eu acho que isso é legal. Se alguém achar que isso funciona, eu vou chamar alguém para a gente fazer esse tipo de uma live só disso, só de contar histórias de voo. E tem muitas coisas para se falar. Vantagens de ser piloto, né, dessa função, dessa carreira de piloto. Olha, eu vou dizer qual que é a maior delas. Você vai ver coisas que a grande maioria das pessoas, sei que é errado falar grande maioria, mas às vezes é bom para enfatizar a quantidade grande, né? A grande maioria das pessoas nunca vão ver aquilo que você viu. Às vezes você decolava lá de Santa Maria, aquele tempo fechado, sabe? Chovendo de madrugada, a gente estava de sobreaviso ali, tem que pular no avião e decolar com 4 aviões. Você está na cabeceira ali da pista, você nem enxerga o outro avião, aquele tempo ruim, chovendo, aí só vê as luzinhas dele, decola, você vai ali atrás, né? Sobe um pouquinho mais, gruda no avião, a subida ali chacoalhando com tempestade, gelo, trovão, relâmpago para tudo quanto é lado, raio, e você mantendo a posição ali. Você imagina que o avião está fazendo todo tipo de coisa, que o seu senso de equilíbrio ele não consegue acompanhar aquilo lá, mas você tem que confiar no sistema e confiar no líder. Confia no líder, fica ali, não afasta, fica lá. Né? E parece que aquilo é infinito, parece que você nunca vai sair daquela situação, mas se você mantiver a proa, mantiver a subida, a razão de subida, uma hora ou outra você vai sair daquelas nuvens fechadas todas, daquela tempestade, e de repente você vai chegar em cima de um tapete branco assim, e aí você vê os outros aviões, às vezes acontece isso no nascer do sol, é uma cena tão bonita que você nunca vai esquecer e você nunca consegue passar isso aí da forma completa para as pessoas, mesmo que você filme com a melhor filmadora, tira foto com a melhor máquina fotográfica que quiser, mas nunca vai ficar como aquilo que ficou registrado na sua mente ali. E aquela sensação de falar assim, olha, eu consegui vencer, né? Passei por tudo isso, por toda essa dificuldade, mas eu soube manter o controle, eu soube manter aquilo que eu aprendi, eu cheguei e eu venci. Tem que ser isso na vida da gente também. Às vezes a gente passa por situação complicada, situação difícil, que parece que ela nunca vai acabar, como o nosso Brasil agora, né, com o governo fazendo tanta coisa errada, com o judiciário fazendo tanta coisa errada, tanta gente inocente sendo presa, tanta gente culpada sendo solta, tanta coisa errada.
E a impressão que dá é que o país nunca vai sair dessa situação. Parece que a gente nunca vai sair dessa tempestade. Mas a gente continuar a fazer a coisa correta, né? Fazer a coisa com ética, fazer a coisa com integridade, eu garanto que a gente vai sair dessa situação, né? E vai sair, no momento que você sair, você vai ter aquela sensação, eu consegui fazer isso aí. É isso que eu pretendo, né? Indo lá para a presidência do Senado, é isso que eu faço no Senado, é trabalhar cada dia, né, para fazer a coisa correta e fazer a coisa acontecer. Se eu tiver a honra de ser o presidente do Senado, aliás, peço o apoio de todos aí para conversar com seus senadores, para convencê-los, né, a respeito disso, de votar em mim. Quem vota são os senadores, né? Eu agradeço muito isso aí. Acompanhem aqui nesse canal e nos outros meus canais, @astropontes aí, né, as mensagens que a gente tem passado, as propostas que eu tenho, né, para isso, que esse programa aqui não é para eu falar dessas propostas, então tem outras instâncias aqui que eu vou falando das propostas, mas saibam que acima de todas as propostas está em atender as demandas da população. A gente está ali no Senado para justamente atender as demandas da população. A gente foi colocado ali pela população para isso. Eu tive quase 11 milhões de votos para isso, né? Eu sei que o pessoal às vezes fica insatisfeito, fica impaciente, mas tem que ter paciência. Pense como piloto de caça. Tem que ter paciência, tem que focar no alvo, tem que trabalhar com calma, não é sair gritando, não é trabalhar com calma para você colocar a bomba no lugar certo, na hora certa. Não adianta soltar a bomba antes, não adianta soltar depois. Tem um momento preciso de fazer isso aí. E eu conto com cada um de vocês para estar comigo, para entender, para passar para as outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas isso aí, né? E eu falo com os meus amigos lá, senadores também, da importância da gente ter ali uma representação digna, né, para cada um dos brasileiros. E a gente precisa fazer isso aí com paixão, porque é assim que a gente faz funcionar as coisas. E o nosso Brasil é muito maior do que tudo isso. Se você olhar aquela bandeira que fica ali na Praça dos Três Poderes, você vai ver por que ela fica mais alta do que qualquer um dos três poderes. É porque o povo, numa democracia, é quem manda no país, quem tem que mandar no país. A gente não pode admitir perda da nossa liberdade, a gente não pode admitir a população com medo, a gente não pode admitir coisas sendo feitas fora do processo que deveria ser atendido, né? Então contem comigo para estar lá, para defender tudo isso. E eu conto com vocês também para nos defender, porque é importante, né, que a população esteja do nosso lado, é importante que a população entenda, né, a importância desse momento do Brasil e que a gente quer, todos nós queremos que o Brasil vá para frente. Eu sou da oposição, mas eu queria muito que o governo desse certo, porque o governo dá certo é o Brasil dando certo. Mas não é isso que a gente está vendo. Então, a gente vai precisar lutar muito aí, né, para assumir as rédeas dessa situação. E como um piloto, né, de caça, foi onde eu fui treinado para fazer isso aqui, eu fui treinado a vida inteira para defender o Brasil de inimigos externos e internos, com o sacrifício da vida, se for necessário. E é isso que a gente está lá fazendo. A maneira como eu penso é simples, é só isso aí. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não quero perseguir ninguém, não existe essa situação, né? Vai perseguir um ministro do STF? Não existe isso. É cumprir o que está previsto na lei, é fazer a coisa com decência, fazer com ética, fazer com integridade e sempre com o compromisso com o Brasil. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês, desculpa de passar um pouco do tempo aí hoje, né, passando 15 minutos aqui do tempo, mas o assunto é muito bacana e teria muitas coisas a fazer, eu falar ainda aqui. Mas só aquele final que eu sempre falo nessa série aqui, Experiências de Vida, o conselho, né, para aqueles que querem ser pilotos aí, é o seguinte: primeiro, aprenda mais sobre isso. Então você viu esse vídeo, procure outros vídeos, procure vídeos reais feitos por pessoas que conhecem realmente da profissão, livros para você entender, converse com profissionais, tanto civis quanto militares, converse com eles para entender como que é a profissão, como é que é o dia a dia dessa profissão, que é sensacional. Eu garanto para você que é uma coisa que você, depois que entra na aviação, você nunca mais sai, de certa forma. Você sempre vai estar, né, em torno das asas, né, da aviação. Não pare de estudar. Não pare de estudar. Como eu sempre falo aqui, estudar é aquilo que leva você para frente. Então não pare de estudar. Sempre. Se formou como piloto privado, agora vai lá, pega o curso, pega multimotor, depois pega instrumento comercial,
se for militar, se formou como piloto ali na academia, vai buscar uma especialização, seja na aviação de caça, seja na aviação de helicóptero, seja na aviação de transporte, né, ou em outros lugares. Busque sempre estudar mais, porque é assim que a gente cresce na vida, é o conhecimento que faz crescer, né, na vida. E tenha paciência, né, porque tudo é feito com esforço, tudo é feito com sacrifício, mas dessa forma você cria uma base sólida para você crescer, né? Não fique pensando em entrar e ser maluco, já fazer, subir, vai ser diretor, vai ser comandante do esquadrão, não existe isso assim rápido. Você tem que crescer e aprender ao longo do caminho. A aviação, ela não perdoa erro, a aviação não perdoa quem quer saltar a etapa. Então, não salte etapas, né? Aprenda, faça aquilo que está dentro do seu conhecimento, dentro da sua competência, e aos poucos vai aumentando a sua competência. Se você ainda não sabe, não tem muita experiência em voar instrumento, não se arrisque, né, num voo onde a meteorologia está ruim. Então, sempre dentro daquilo que você sabe. Não tenha pressa. Aliás, nunca tenha pressa para decolar, para fazer nada disso. Um voo é alguma coisa que tem que ser muito focado, específico ali. Aquilo que eu falei, sem emoção, né? Você saiu do chão, você tira a emoção. A emoção não existe enquanto você está voando. Você tem que ser quase como uma máquina para fazer as coisas corretas ali dentro. Na vida da gente, a gente tem que ter esses momentos assim. Como eu lá no Senado, eu tenho que funcionar como uma máquina para defender o nosso país. Então, gente, muito obrigado por estarem comigo aqui. Eu gostaria de falar muito mais, né? Obrigado aí do Jaguar com a gente o tempo todo. Obrigado a Isadora, né? O Lindenberg que está aí, Thomas, a Roberta, o Albert, Simone. Então, todos vocês, muito obrigado por estarem comigo aqui. Lembrem de seguir o canal, compartilhar, né, esse vídeo e os outros. Tem muitos vídeos bacanas. Tem o Soares aí também junto, né? Então, todos vocês, muito obrigado. Compartilhem. Conto com vocês para a próxima live. Sim, né? Só para confirmar que sim, eu sou candidato à presidência do Senado no dia 1º de fevereiro, no sábado, 1º de fevereiro, agora, daqui a 2 semanas e pouco. E entrei, como eu sempre fiz na vida, eu continuo acreditando muito em integridade e compromisso com o país. É por isso que eu estou fazendo isso. E eu conto com cada um de vocês aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau.